a história do rei Roboão. Quem era Roboão? Roboão era filho de Salomão. Salomão, vocês já sabem quem é. O homem mais sábio, talvez um dos homens mais ricos que já existiu no planeta. Salomão era filho de Davi. Então você também já conhece, já ouviu uma história sobre Davi. Davi foi aquele que derrubou o Golias, foi aquele que tinha um grande pacto com Deus. Então Roboão, o que ele era de Davi? Era neto de Davi, né? Então você já sintonizou na história, já tem uma ideia da história do que nós estamos falando. Estamos falando do rei Roboão, que era neto de Davi e filho de Salomão. E o texto que nós lemos logo no início diz que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei. Ele e todo Israel abandonaram o Senhor e a sua lei. Significa, irmãos, que de alguma maneira Roboão se tornou forte, poderoso, rico, cresceu o reinado, e aquilo endureceu o seu coração. Ele achou que ele não precisava mais de Deus. Esse é um dos grandes perigos que nós aprendemos nessa história, que nós queremos tirar lições. História de Israel, história dos reis que reinaram. Reis que reinaram com a ajuda de Deus, e reis que esqueceram de Deus. E também na história de Israel há reis que nunca tiveram pacto nem aliança com Deus. Roboão, ele começou de alguma maneira um pouquinho certo, né? Ele já tinha aquela história, aquela bagagem do seu avô que ele ouvia falar, já tinha do seu pai que tinha algumas experiências, mas ele ainda estava meio em cima do muro. E quando ele começou a reinar, diz o texto que foram dias de prosperidade, dias em que Israel estava bem, que havia riquezas, talvez porque tanto Davi terminou o seu reinado muito bem e deixou Israel numa condição financeira muito boa, com muita riqueza, e veio Salomão e ganhou ainda muito mais, e triplicou e quadruplicou aquilo que o rei Davi conseguiu, deixou Israel muito rico. Então Roboão herdou tudo isso. Ele pegou assim de mão beijada, ele não fez nada. Ele entrou no palácio e assumiu o reinado já com riqueza, com ouro, com o templo de Deus, com a economia boa. E diz que ele se esqueceu do Senhor, ele abandonou o Senhor. Isso é uma razão muito simples que a gente vê muitas vezes países, não só pessoas, mas até mesmo países, quando começam a prosperar, eles esquecem de Deus. As pessoas esquecem que Deus existe. Eles acham que o dinheiro pode comprar tudo, que a riqueza pode comprar todas as coisas, e eles acabam se esquecendo de Deus, das leis do Senhor, do temor de Deus, e eles acabam realmente caindo em pecado e prevaricações e esquecendo de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto que nós lemos é: por causa da infidelidade com Deus, o Senhor os entregou ao seu inimigo. Irmãos, Deus nos ama, Deus nos ama e nos tem como filhos. Mas o pai muitas vezes, quando vê o filho fazendo a coisa errada, ele disciplina, ele chama atenção. E ai do pai que não faz isso, porque ele vai perder seu filho. No futuro ele vai perder seu filho. Então ele precisa manter o seu filho que é no caminho certo, no caminho verdadeiro. E ele tem que disciplinar, ele tem que conversar, ele tem que chamar atenção, ele tem que pôr a criança no caminho certo. E de alguma maneira Israel se perdeu, Roboão se perdeu. E Deus então diz que por causa desse afastamento espiritual, que houve uma infidelidade, diz que foram entregues, no verso 2 fala sobre isso: terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado. Ou seja, 5 anos de prosperidade, mas se esqueceram de Deus. E aí Deus entregou-os na mão de Sisaque. Quem era Sisaque? Sisaque era um comandante do exército do rei do Egito, que dominava, que conquistava, que ganhava todas as guerras. E Deus os entregou para que Israel fosse disciplinado. Isso nos traz, irmãos, uma lição que nós devemos aprender: que quando nós nos afastamos de Deus, quando nós somos infiéis com Deus, de alguma maneira um Sisaque entra na nossa vida. Entra, e agora de repente você pode estar sentado aí imaginando um Sisaque que entrou na tua vida, né? Diz: caramba, na minha vida já entrou um Sisaque, né? E a gente muitas vezes dá espaço. A Bíblia fala que quem acampa ao servo de Deus, ao lado do servo de Deus, quem é? É o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Mas o nosso inimigo, o devorador, Satanás,
ele acampa onde? Ao nosso derredor. Ao redor está o anjo, mas ao redor do anjo estão os demônios, que ficam esperando brechas, buracos, infidelidades na nossa vida, para que eles possam entrar e trazer sérios problemas. Mas o profeta Semaías se apresentou diante do rei e diante dos seus líderes que estavam em Judá, e disse para eles: olha, vocês abandonaram o Senhor, agora Deus está entregando vocês na mão de Sisaque. Vocês não estão reparando o que está acontecendo? E quando nós olhamos para a nossa pátria, não é muito diferente, irmãos. O Brasil, alguns anos atrás, ele vinha numa crescente maravilhosa. A igreja de Deus vinha crescendo absurdamente, ao ponto de preocupar os governantes. Eu tive 2 reuniões há muitos anos atrás, com 2 prefeitos da região, e eles perguntaram para mim: pastor, por que tem tanta igreja? O que está acontecendo com as igrejas? Porque eu entro nas avenidas e eu só vejo igreja, igreja, igreja. Aí eu falei: o crescimento do reino de Deus na nossa cidade. Sabe, irmãos, mas parece que isso diminuiu. Diminuiu, porque você passa perto das igrejas, as igrejas estão vazias, algumas já entregaram os prédios, já não estão mais lá. Porque o povo, no momento de prosperidade que nós tivemos, se esqueceram de Deus. Houve um tempo na nossa nação que você não escutava pedido de oração por emprego. É ou não é? Tinha um momento aqui que a gente ia orar, orava pelos doentes, orava pelos enfermos, mas não orava pedindo ninguém. Se fizesse um desafio, quem está desempregado aí na frente, nós vamos orar. Não via ninguém. Tinha emprego sobrando, você escolhia. Você escolhia. Mas a verdade é que a nação se afastou de Deus. A nação se orgulhou do que tinha. Nós esquecemos de Deus e começamos a nos preocupar apenas com as coisas que o nosso dinheiro, que as nossas riquezas estavam podendo comprar e por nos proporcionar. E nós estamos esquecendo de Deus. E diz o texto que o povo de Israel passou pela mesma situação nos dias de Roboão. E Deus entregou a Sisaque. E Sisaque então começou a atormentar Israel. Mas há uma saída. E no verso número 6 nós encontramos essa saída. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Por quê? Porque o profeta Semaías chegou para eles, e disse para eles: olha, Deus os entregou na mão de Sisaque. Vocês foram duros de coração, vocês esqueceram de Deus. Agora vocês estão sendo julgados pelo inimigo. E eles reconheceram que aquela palavra vinha de Deus. Eles reconheceram que realmente eles estavam distantes de Deus. E diz o texto que eles se humilharam diante de Deus, pediram perdão diante de Deus. Alguns puderam presenciar há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, na Torre Gêmeas, no dia 11 de setembro, onde foram destruídos aquele símbolo americano, através de um avião que caiu, e foi uma coisa horrível, foi um dia negro na história, que será contado para sempre enquanto Jesus vier. Mas, naquela mesma noite, eles fizeram uma vigília das autoridades americanas, com vários pastores, com vários líderes. Os irmãos sabem que a nação americana é uma nação, pelo menos de nome, evangélica. 87% da nação são evangélicos, pelo menos nominais, né? Não são tão praticantes assim, porque a igreja está meia morta lá, mas são nominais. E eles se reuniram para pedir perdão a Deus pela arrogância, pelo orgulho e pela soberba. Nessa reunião estava pelo menos os últimos 3 presidentes da república estavam presentes, caíram de joelhos, chorando e pedindo a Deus misericórdia e perdão, porque eles estavam pecando. Sabe, queridos, Deus olha uma nação, Deus tem misericórdia, e de alguma maneira Deus teve misericórdia deles, voltou a levantar a nação deles e abençoar a nação deles. Nós precisamos também cair de joelhos. Os nossos governantes também precisam cair de joelhos. Os nossos líderes evangélicos, pastores, também precisam cair de joelhos e pedir misericórdia a Deus pela nossa nação, para que Deus cure a nossa nação, para que Deus proporcione uma oportunidade nova, porque nós estamos subjugados pelo Sisaque. Nós estamos subjugados pelo Sisaque. Uma escravidão na saúde, uma escravidão de violência, uma escravidão econômica. É um Sisaque, é um demônio que está destruindo. Que uma nação tão boa e tão abençoada, com pessoas maravilhosas, mas que não conseguem colher isso,
porque de alguma maneira nós pecamos, nós ignoramos a Deus, nós abandonamos o Senhor e estamos sendo julgados por isso. É hora de a igreja se posicionar em oração. É hora de a igreja buscar e olhar para esses exemplos bíblicos, irmãos, que nós temos para uma mudança, para vermos realmente o Senhor agindo poderosamente e ver uma mudança na nossa igreja, uma mudança na nossa cidade, uma mudança no nosso país. Quarta lição: não se troca o ouro pelo bronze. Não se troca o ouro pelo bronze. E a mensagem tem a ver com troca de valores. Os escudos da guarda real, e toda vez que o rei descia do palácio, entrava nas salas principais, os escudeiros, que eram os soldados, eles se apresentavam, e usavam os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Mas esses escudos de ouro foram saqueados. Sisaque, os inimigos, levaram tudo. Não tinham mais escudos de ouro. Na verdade, Deus amenizou um pouco a desgraça, permitindo apenas que eles fossem saqueados na área econômica e não na área de violência. Se tornaram apenas prisioneiros, subjugados por Sisaque na área econômica. E Sisaque levou todo o ouro da casa de Deus também, e levou do palácio real todo o ouro. E quando Roboão viu a necessidade de repor o que foi levado, ele não fez de ouro como seu pai Salomão, mas ele usou o cobre, ele usou o bronze para fazer. Então, queridos, não se troca aquilo que tem valor pelo aquilo que não tem. Deus tem valores diferentes na nossa vida. O nosso coração precisa de valores diferentes. Quando houve a troca, o cobre não é ouro, o bronze não é ouro, irmãos. Só é parecido. O cobre é muito parecido com o ouro, mas não tem valor. Pega 1 quilo de cobre, quanto vão pagar para você no ferro velho aí? 10, 11, 12, 13, 15 reais, talvez 20, não sei. Mas pega um quilo de ouro para você ver quanto vale. Vai vender 1 quilo de ouro, vai comprar 1 quilo de ouro. É 100 mil, é 110 mil, é 120 mil. É diferente. Eles são parecidos? São, mas são diferentes. E muitas vezes nós temos trocado os valores, irmãos. Os valores da família. Valores importantes que estão no nosso coração. Valores que o ser humano precisa ter, que essa geração tem perdido. Valores de respeito, de fidelidade, de gentileza. O mundo está pobre de gentileza. Nós brasileiros estamos pobres de gentileza. Nós éramos povos gentios, hoje não somos. Hoje não somos. Perdemos o valor de honrar os pais, por tanta bobagem que os pais fizeram. Filhos têm raiva do pai. Me lembro que outro dia eu dei uma carona para um menino da igreja aí de 16 anos. E a gente veio conversando. E de repente aquele menino começou a falar do pai dele. E ele disse: meu pai não tem responsabilidade. Eu falei: é mesmo? Fiquei olhando assim. Caramba, garoto de 16 anos. Por que teu pai não tem responsabilidade? Ah, porque toda hora ele arruma um filho com outra mulher. Eu fiquei parado, não sabia o que falar para aquele menino. Eu disse: caramba, o que eu falo para ele? Misericórdia. Sabe, os filhos estão odiando os pais, eles não honram os pais. Isso é muito péssimo, porque uma das bênçãos que nós temos na Bíblia, de prosperidade e longevidade, está relacionado com a honra dos pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os dias sobre a face da terra. E a nossa geração, irmãos, tem sido diretamente afetada por isso. Porque as pessoas não honram os seus pais, elas têm raiva dos seus pais, e muitos não conhecem seus pais. E isso ainda tem um segundo prejuízo muito grave, porque o nosso Deus é pai. E de repente a visão que você tem da palavra pai é uma visão distorcida, é uma visão errada, não é uma visão boa. E quando fala que Deus é pai, talvez você olhe para Deus, ou muitos aí olhem para Deus com raiva, dizer que pai nada, que pai é esse? Mas temos perdido valores de honra, de elogio. Você só elogia alguém quando você tem interesse. É ou não é? Acabou aquele elogio que você tinha, que a criança tinha, que a criança gosta de receber. Não é verdade? Hoje você não tem elogio, hoje você tem bullying, né? Tinha também naquela época, né? Mas falta elogio.
São valores. Gratidão. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Nós estamos numa crise de gratidão muito grande, gente. Deus é um Deus que se importa com gratidão. É um Deus que olha para a gratidão. Jesus cobrou a gratidão quando curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Ele cobrou e disse: cadê os outros que estavam contigo? Onde eles estão? Por que não vieram aqui? Foram ingratos. E nós estamos vivendo uma crise de gratidão muito grande, de responsabilidade muito grande. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3. O que eu vou ler agora parece que tem a ver com o que nós estamos vivendo, irmãos. 2 Timóteo capítulo 3 diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Sabe o que é essa palavra? Irreconciliáveis? Que não tem como se reconciliar. Caluniadores, meu irmão. O que você mais vê é calúnia. Calúnia no Facebook, calúnia entre irmãos, calúnia entre familiares, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Vou parar por aqui que você não para. Misericórdia. Jesus, vai todo mundo para o inferno. Só a graça. Ainda bem que vem o ano da graça, o ano que vem, né? Meu irmão, está lendo isso aqui? Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. Parece que foi escrito para a nossa geração, porque é o que nós vivemos. E quem viveu na geração passada, né? Eu já sou um pouquinho lá dos anos 60. Eu sei que isso não se aplicava totalmente. As pessoas não eram tão ingratas, as pessoas não eram tão cruéis, as pessoas não eram tão caluniadores, as pessoas não eram tão traidoras, as pessoas não eram o que está aqui. Isso que está aqui é a geração de hoje. É a geração de hoje. E Deus nos deu a graça e a oportunidade de conhecer o nome deles, irmãos, de conhecer o amor dele, a bondade dele. Nós não podemos ser isso aqui. Essa geração que está crescendo na igreja, essa geração de adolescentes, de crianças, de jovens, não pode ser isso aqui. Nós temos que buscar em Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos que contrariar o mundo e esse sistema, porque o amor de Deus, ele não mudou, ele é o mesmo até hoje. Os homens estão trocando os valores. O que nós temos trocado nos dias de hoje? Primeiro, trocamos o que é consagrado a Deus pelo deleite. Isso não é de hoje, alguns homens têm trocado isso. Só que quando você lê também os heróis da fé, quando você lê a história do passado, a gente vê como é difícil. Como é difícil. Estou lendo a história de John Knox. Meu irmão, o que aquele homem sofreu foi barbaridade. Como ele foi perseguido, porque ele pregava a verdade, e a palavra dele contrariava os religiosos, e contrariava o rei e a rainha. Os amigos quase todos mortos, incendiados, queimados. Teve que fugir, viver longe da esposa dele durante anos, para poder preservar a sua vida, porque pregava a verdade, porque pregava a palavra de Deus. Olha, hoje nós temos toda a liberdade. Nós pregamos pela internet, nós pregamos pela televisão, nós podemos mandar mensagem para os nossos amigos através do Facebook, através do WhatsApp e tantas outras redes sociais que existem. Nós temos toda a liberdade, nós temos igrejas com as portas abertas, aonde nós quisermos, nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus.
Mas a verdade é que parte da igreja tem trocado o que é consagrado a Deus pelo deleite. Esaú fez isso, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Você já ouviu essa expressão? E literalmente foi. Ele tinha o direito de ser abençoado com o primeiro filho. No entanto, no momento de carnalidade, ele viu o irmão fazendo um guisado, né? Aquela carne cheirosa no forno lá. E aquele prato de lentilha, eles me dão um pouco. O irmão, muito esperto, disse: para que eu tenho que te dar? Tinha inimizade entre eles. Disse: me dá isso aí. Ele disse: eu te dou, mas eu quero o direito da tua primogenitura. Esaú olhou e disse: para que me vale a primogenitura? Eu estou com fome. Me dá aí logo esse negócio aí e fica com o direito da primogenitura. E Jacó, muito esperto na hora, fez um negócio. Mais tarde, Esaú se arrependeu e viu que mau negócio ele fez, porque ele trocou aquilo que era consagrado pelo deleite da vida. E nós temos trocado, irmãos. Nós temos trocado coisas que são consagradas pelo deleite da vida também. Temos trocado muitas vezes estar na presença de Deus por deleites da vida. Temos trocado o direito e a oportunidade de evangelizar alguém pelo silêncio, por não falar nada, ou por não se comprometer. Temos trocado o nosso dízimo muitas vezes por pizza, por churrasco, por tantas outras coisas. Trocamos o nosso ministério por picuinhas. Cada pessoa que conheceu a Deus, ele vai ter um ministério. Deus te chamou para fazer uma obra. Estarmos sentados aqui significa o momento que nós estamos sendo alicerçados pela palavra, que nós estamos sendo fortalecidos pela palavra. Mas ao sair daqui, nós temos que exercer um ministério. Em todos vocês, em alguma área, vocês são muito bons. Eu costumo dizer: em alguma área você é 10, meu irmão. Em alguma área você sabe fazer muito bem aquilo que eu não sei fazer. Você tem um jeitinho especial que eu não tenho. E assim, nós somos diferentes. E isso é o grande milagre no meio do povo de Deus. É essa diversidade, essa diferença entre nós. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Na verdade, hoje eu estava voltando ali, encontrei com um menino aí, ele está até aqui. Fábio, cadê o Fábio? Está aí, né, Fábio? Está aí o Fábio aí, né? Professor de matemática. Tem um currículo, faz 3 faculdades ao mesmo tempo. Parabéns, né? Está aí. Começamos a conversar. E a gente falou, ele daqui a pouco falou assim: se todo mundo fosse médico. Já imaginou isso? Todo mundo é médico. E aí, cadê os pacientes? Cadê os pacientes? Quem vai construir as casas? Quem vai fazer as ruas? Quem vai dar aula para aprender o A, E, I, O, U? Como é que você vai ser médico se não sabe ler? Porque não tem um professor para ensinar. Irmãos, o bonito de nós, e Deus nos fez uma perfeição, é que nós somos diferentes. Cada um tem uma sabedoria diferente, cada um tem uma inteligência diferente. Primeiro, a inteligência do homem, eles entendiam que estava ligado apenas ao QI. Não é a quem indica não, é o QI da mente mesmo. Hoje descobriram que não, que as pessoas têm inteligência de uma forma diferente. Tem pessoas que são inteligentes com as mãos, são hábeis com as mãos, sabem fazer coisas. Minha esposa, por exemplo, é uma artista, né? Dá alguma coisa para ela, pinta e desenha. Vai pedir para mim fazer aquilo, ela tira sarro, né? Eu nem consigo chegar perto, que não é a minha área. Não é a minha área. Mas dá um microfone na minha mão, eu já falo. Ela já tem dificuldade. Cada um tem um dom, meu irmão. Cada um tem um jeito. Tem pessoas que foram chamadas para ensinar. Tem pessoas que foram chamadas para cuidar da saúde. Tem pessoas que foram chamadas, né, para fazer contas, fazer cálculos. São bons, rapidinho. Enfim, nós somos diferentes. E dentro do propósito que Deus nos colocou, nós temos que conduzir o nome de Cristo. Nós temos que testemunhar, levantar a bandeira do Evangelho, meu irmão. Esse mundo está carente. Todas as áreas sociais, não se engane, todas as áreas sociais estão carentes. Você olha, o rico não, ele tem tudo, engano seu. O rico para dormir, ele tem que encher a cara de droga e de álcool, porque senão ele não dorme. Ele sonha com demônios a noite toda, porque ele está atolado na perversidade, meu irmão. E nós somos um ser humano, o nosso coração não aguenta a perversidade. O nosso coração, o nosso corpo não foi preparado e feito para conviver com o pecado. Nós somos feitos e preparados por Deus para viver num ambiente sadio de glória e adoração a Deus. É nisto que consiste a paz e a alegria dos homens, aleluia.
Não troque o ministério que Deus deu para você por picuinhas. Em todo lugar nós vamos encontrar fofoca. Em todo lugar nós vamos encontrar pessoas que falam mal da gente em algum momento. E é a minoria, viu? Não é a maioria não. Estou aqui há 36 anos. Se a maioria falasse mal de mim, eu já tinha ido embora, não ia aguentar. Mas é uma minoria muito pequena que às vezes fala. Você não vai deixar algo tão nobre, tão bonito que Deus colocou na tua mão, porque 2, 3 falaram, meu irmão. Relacionamentos que não dão certo. Ah, não deu certo meu namoro, eu vou embora, meu irmão. Não deu certo com essa, mas tem mais 50 para namorar ali. Uma delas vai dar. Não deu certo com aquele, mas vai aparecer outro que vai dar certo. Você não tem que deixar o teu ministério por causa de um relacionamento. Ah, ele foi embora da minha casa, meu marido, acabou tudo. Peraí, meu irmão, que acabou tudo? E Deus, onde fica? Acabou um relacionamento de um homem. Acabou um. Pode ser que Deus prepare outro que venha te amar igual ou mais do que aquele primeiro, não sei. Mas não deposite a esperança no homem, deposite a esperança em Deus. Porque quando nós depositamos a esperança em Deus, nós não nos arrependemos. Deus não frustra a ninguém. Não somos frustrados por isso. Trocamos, irmãos, a santidade pela imoralidade. Deus nos chamou para viver uma forma santa, justa. Santidade é justiça. Santidade significa a retidão. O ser humano, para a gente viver bem, eticamente, moralmente, com a paz de Cristo, nós precisamos viver no caminho da retidão, no caminho da santidade. Procurar a pureza no nosso coração, irmãos. Viver na malícia é muito ruim. O mundo está vivendo na malícia. Mas quando você vive na malícia, você não confia em ninguém. Todo mundo que fala uma frase para você, você fica pensando naquela frase. Qual é o significado daquela frase? É muito ruim viver assim. Deus nos chamou para isso. Precisamos viver na santidade. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. E é uma santidade progressiva. Ela inicia no momento que Cristo entra na sua vida. Não é você que se torna santo, mas Deus te torna santo, porque Jesus entrou no teu coração. Ou seja, você se torna uma pessoa separada por Deus. A Bíblia diz que você passa a ser propriedade peculiar ou particular de Jesus Cristo, aleluia. Coisa gostosa, né? Você passa perto de uma propriedade, tá? Propriedade particular de fulano de tal. Quando o inferno passa perto da tua vida, ele vê lá escrito propriedade particular de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ele olha para você e vê a imagem de Jesus. Ele olha para você e vê as vestiduras de Cristo, aleluia. É isso que ele vê. Você não acredita, você não vê, mas o inferno vê isso. Ele não toca, ele diz, esse é de Deus. Esse é daqueles de cima. Não mexe com ele, porque ele tem proteção. Ele tem anjos ao seu lado, ao seu redor. Eles pertencem ao Cordeiro de Deus. E o preço que o Cordeiro de Deus pagou por mim e por você foi muito alto. É preço de sangue, e sangue de um justo. Isso é diferente, meu irmão. Então não troque a tua integridade, a tua santidade, pelas coisas boas que Deus fez na sua vida. Viva no caminho da santidade. John Wesley tinha uma reunião por semana com seus líderes para confissão. Já pensou? A gente não tem isso na igreja, né? Mas devia de ter. Devia de fazer. Todo dia vinha uma meia dúzia sentar comigo aqui para falar. E aí, o que você fez aí? Como é que está o teu coração? O que você anda fazendo na internet à noite, aí de madrugada? E aí? Como é que está aí o teu relacionamento aí fora? Está mentindo muito? Está enganando alguém? Como é que está a tua vida com Deus? A gente deveria de ter esse confronto. Por isso a necessidade da paternidade espiritual. A necessidade de que todo mundo tenha um pai espiritual. Porque a ideia não era ter pai espiritual. A ideia era ter pais biológicos que cuidassem dos seus filhos. Porque uma família saudável, que tem pai e mãe, que busca Deus, eles cuidam dos seus filhos. Não é pelo fato de eu ser pastor, mas pelo fato de eu ser um pai cristão, eu sempre cuidei dos meus filhos. Eu sou o pai espiritual deles.
E tem que chamar, chama. E aí, o que você está fazendo? O que você anda aprontando? Fala logo. Não dão moleza. E com isso eles vivem a vida deles. E eles vão fazer isso com os filhos deles também. Mas o fato de termos pais biológicos que não são pais espirituais, nós precisamos sim de pais espirituais dentro da igreja, que cuide dos seus filhos que estão nascendo agora espiritualmente e os eduque na palavra de Deus, para que eles possam viver no caminho da retidão, no caminho da santidade, e possam colher os frutos que Deus tem preparado para eles. Trocamos a nossa paz, muitas vezes a paz que Deus dá, pelas contendas da vida, irmãos. A paz que Deus dá é exclusiva, ela é diferenciada. Você não encontra a paz de Cristo no mercado. Você não vai nos supermercados, os mega mercados aí fora, e encontra onde tem a paz de Cristo para vender. Eu vou ali em tal igreja, vou ver se eu acho a paz de Cristo. Meu irmão, a paz de Cristo é peculiar. A paz de Cristo foi dada no momento que você entregou a sua vida a Jesus. Jesus, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É diferente, a paz de Cristo não está nos prazeres do mundo, a paz de Cristo está apenas na pessoa dele, na cruz dele e no nome dele. Então guarde-a com cuidado. Quem tem valores, se você tiver algum valor, hoje nem correntinha de ouro as pessoas não mandam na rua, né? Não pode, todo mundo trocou as alianças de ouro por alianças de latão. É quase que aconteceu com o Roboão aqui, né? Sai na rua, não tem um filho meu que não foi assaltado aí em São Vicente, né? Então, aliança de latão, já levaram as alianças de ouro. Correntinha, bijuteria. Mas anda com valores na rua. Eu fui no Peru, é muito interessante, já tive várias vezes lá. Eles trocam o dólar no meio da rua. E um irmão foi comigo. E ele falou assim: pastor, se isso fosse em São Vicente, esses caras estavam lascados, viu? O cara com um bolo de dólar na mão fazendo troco lá. Eu falei, não foi só em São Vicente não, no Brasil todo. O cara andar com um bolo de dólar lá, uns 5, 10 mil dólares na mão lá, fazendo troco pela moeda, fazendo câmbio. Ainda anunciando, câmbio, né? Assim, lançando os dólares. Eu falei, Jesus, que diferença, né? Mas são valores. A paz é um valor. Quem tem um valor guarda. Quem tem um valor não joga fora. Quem tem um valor não deixa o ladrão roubar. Ele esconde o valor dele. A nossa paz é dada por Deus. Você não está vigiando pela tua paz. Você não está vigiando. Quando escrevemos as coisas, irmãos, nas redes sociais, nós temos que ter responsabilidade se nós não estamos colocando em perigo a nossa paz. Porque essa é a realidade. Quando falamos alguma coisa para alguém, nós temos que ter cuidado se nós não estamos colocando em perigo a nossa paz. E quando as pessoas falam para nós, também nós temos que ter cuidado se nós não estamos colocando em risco a nossa paz, para que não venhamos trocar a nossa paz pelas contendas da vida. A Bíblia fala de perdão. O perdão é o remédio que cura a mágoa, ressentimento e ódio. Quando não existe o perdão, as pessoas começam a odiar. As pessoas estão cheias de ódio, irmão. É muito ódio. Tudo é matar, tudo é sangrar, tudo é bater, tudo é xingar. Palavrões e mais palavrões. Você sabe quem fala palavrões? Eu vou dizer, é o inferno. Quando uma pessoa cai endemoniada, o demônio, o espírito se aposta daquele corpo, tudo que ela fala é palavrão. E aí nós falamos palavrão também. Da onde nós estamos usando essas palavras? Do inferno. Do inferno. Toda vez que você fala um palavrão, você está falando uma palavra do inferno, não é de Deus. E o nosso coração se enche de mágoa, ressentimento e ódio. Há milhares vivendo debaixo do ódio. Há milhares vivendo debaixo de ressentimento, de mágoa. Precisamos da cura. Precisamos do perdão. Precisamos colocar o perdão em prática. O perdão abre uma fonte de vida, onde a mágoa abriu uma cova de morte. O perdão, ele abre uma fonte de vida, onde a mágoa abriu uma cova de morte. O perdão é que nos lava, o perdão nos purifica, e Deus nos ensinou a nos perdoar. Estou terminando. Trocamos a alegria de estar na casa de Deus pelos programas que a vida oferece.
Como é bom estar na casa de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Temos que tratar bem do nosso corpo. Temos que tratar bem da nossa alma, da nossa educação, do nosso estudo, do nosso trabalho, da nossa leitura. Mas, irmãos, nós também somos um ser espiritual. E o espírito vai morar com Deus. Dos três, o único que é eterno é o espírito. Porque o corpo fica aqui. O conhecimento também vai ficar aqui uma hora. Mas o espírito não, ele se apresenta para dar conta a Deus daquilo que ele fez. Então nós devemos também tratar bem do nosso espírito e ter relacionamento com Deus. O lugar que nós somos ministrados, o lugar que nós somos curados é pela palavra de Deus, é na casa de Deus. É na igreja que a gente recebe ministração. É na igreja, vamos dizer assim, é o nosso restaurante, é o nosso hospital, é o nosso parque, muitas vezes, que a alma refresca e recebe alívio. Por isso que Davi dizia, Salmo 121, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi se postava dessa maneira, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É dia de culto, é dia de celebração, é dia de reunião, é dia de adorar, é dia de prestar um culto ao Senhor. Precisamos ter isso no nosso coração, não apenas na ceia, mas sempre que possível, dominicalmente. Minha mãe, eu me lembro que ela não abria mão, eu era apaixonada por jogar bola, queria ser jogador, e domingo era o dia de futebol, e ela não abria mão. Ela disse, não, domingo você vai para a igreja. Mãe, eu quero jogar bola. Domingo você vai para a casa do Senhor. Não tinha jeito, né? Eu ia chutando lata, ia com raiva, ia dando pedrada nos meus irmãos, com uma raiva, ficava com mais raiva quando eu saía assim da minha casa, aqui na Vicente Gil, do lado do campinho, e aí os meninos já brincavam comigo, aí pastorzinho, né? Já estavam profetizando, né? Aí crente, irmão, glória a Deus, vai para a igreja, né? Com uma raiva que eu queria ficar jogando bola, né? Mas eu dou graças a Deus. Como eu dou graças a Deus pela firmeza da minha mãe de me ensinar no caminho de Deus, de não negociar, de não trocar as facilidades, mas permitir que eu fosse ali para ouvir a palavra de Deus, irmãos. E eu não voltava revoltado da igreja, por incrível que pareça. Parece que chegava na igreja, parece que tinha uma atmosfera assim, um ambiente que entrava no meu coração. E pela palavra, e quando eu via, eu estava envolvido pelo aquele ambiente, e aquela raiva, aquele ódio tinha ido embora. Eu estava em paz, e todo domingo era o mesmo processo, essa era a verdade, né? Mas voltava diferente. O Senhor diz, preste culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Alguns irmãos faleceram, infelizmente, tristeza para nós, perdemos esses irmãos, mas o céu ficou mais rico, a terra ficou mais pobre, porque eram irmãos que trabalhavam muito na obra de Deus, foram levados para a eternidade. Irmãos que estão trabalhando lá, e eles falaram, só no dia do meu enterro, eu não quero chororô não quero cântico triste, eu quero cântico alegre, cantem para valer. Eu falei, meu Deus, né? Tem que arrumar o pastor que ia ministrar, que é o pastor Humberto, falou assim, eu estou mal, preciso arrumar uns cânticos mais alegres aqui, porque foi o pedido da irmã. Hoje faleceu a avó do Rogerinho também, com 91 anos, uma pessoa já estava sofrendo, com muita idade, e deixou o mesmo pedido, só, eu quero muito louvor no meu enterro, quero um culto muito bonito, muito alegre. E a gente às vezes vem para a igreja, né? O irmão que ministra louvor sofre para fazer você se levantar, não é verdade? Sofre para fazer você adorar o Senhor, uma dificuldade. Mas aqueles que foram verdadeiros guerreiros, né? Disse assim, eu quero que louve ao Senhor com alegria. Eu quero que louve ao Senhor com muito contentamento. Meu irmão, se você está com o coração ligado em Deus, nenhuma sensação de alegria fora da presença do Senhor pode superar o seu tempo de adoração na casa de Deus. Nada. Se o teu coração está ligado a Deus, nada supera aquele momento de alegria por estar adorando ao Senhor. Lições que nós tiramos desse texto, dessa história. Eu queria que o pessoal do louvor estivesse aqui. Primeira, todas as vezes que abandonamos a Deus, corremos o risco de perder nossos valores. Todas as vezes que eu abandono a Deus,
eu estou correndo o risco de perder valores importantes que Deus colocou no meu coração. Segundo, valores que Deus te deu, valores que Deus colocou na tua vida, dons que Deus te deu, eles são insubstituíveis. Não dá para brincar com isso. Eu pego de volta. Não, meu irmão, não dá para brincar. O ministério que Deus colocou nas tuas mãos, o trabalho que Deus colocou para você, é insubstituível. Deus te deu, não abra mão. Você não vai conseguir substituir isso fácil depois. Eu vou e pego de volta. Não há, o jeitinho brasileiro não funciona com as coisas espirituais. Terceiro, todas as vezes que você se torna infiel a Deus, haverá um Sisaque para te saquear. Todas as vezes que nós nos afastamos, nos tornamos distantes do amor de Deus, há um Sisaque que vem saquear nossa vida. Há um Sisaque que vem tirar os valores. Há um Sisaque que vem atormentar. Há um Sisaque que vem empobrecer. Há um Sisaque que vem trazer dores e prejuízo, irmãos. Nós não podemos, nós temos que nos levantar em oração. Não permitir que esse Sisaque tenha tanta autoridade na nossa vida. Quarto, quando mantemos nossa santidade diante de Deus, seremos honrados por Ele. Você quer ser honrado por Deus ou pelos homens? Quantos estão aqui que querem ser honrados por Deus? Mantenha a sua santidade, meu irmão. Mantenha a sua retidão diante de Deus. É Deus que te honra, não é o homem não. É Deus que te honra, é o dia a dia, é a caminhada, é o tempo, é o teu trabalho, é o teu esforço. Deus está vendo. É a tua retidão, Deus está vendo. Lá na frente, a honra vem. A honra não vem ao jovem, a honra vem àquele que seguiu a carreira, que completou a carreira, que está lá na frente. Esse recebe a honra, porque ele tem um trabalho, ele tem uma escalada, ele tem uma história, ele deixou um legado. E aí Deus honra isso. Quando se humilhamos diante de Deus, sempre haverá algo de bom. E aqui eu concluo, irmãos, a nossa mensagem, no verso de número 12. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele. Ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, ainda há algo de bom na nossa vida. Por mais que tenhamos falhado, por mais que tenhamos errado, por mais que tenhamos tomado decisões precipitadas, por mais que não conhecemos tanto do amor de Deus, meu irmão, Deus olha para você e Ele vê algo de bom em você. Deus vê algo de bom em você. Hoje de manhã eu falei sobre a lâmpada de Deus que não se apaga. A lâmpada de Deus não se apagou na tua vida ainda. Nos corredores da sua vida ainda existe uma lâmpada de Deus acesa. No centro do teu coração, Deus consegue ver algo de bom, e isso é suficiente para Ele iniciar uma grande história na sua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Quero orar com você aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Você que ainda tem algo de bom dentro de você, você que ainda tem algo de bom para Deus te tornar um profeta, para Deus te tornar um mestre, para Deus te tornar um excelente profissional, para te tornar um grande pregador na palavra de Deus, para te tornar alguém muito especial nessa sociedade, que vai deixar uma marca, que as pessoas vão olhar e dizer: olha, fulano de tal era diferenciado, ele não era como os outros, ele tinha alguma coisa especial, sabe? Era aquele algo de bom que nós temos, que nós entregamos para Deus, e Deus fez algo especial na nossa vida. Gostaria de orar por você agora em nome de Jesus. Você que de alguma maneira foi tocado por essa mensagem, que essa mensagem falou ao teu coração, e você disse: eu quero que Deus use a minha vida. Sabe, eu tenho algo de bom e quero que Deus ministre na minha vida, que esse algo de bom se torne um grande milagre. Deus pegou 2 peixes, 5 pães e alimentou uma multidão de milhares, meu irmão. Era muito pouquinho que ele tinha.
era 2 peixinhos, mas eram 5 pães. Mas na mão do mestre, isso vira um milagre. Eu não sei qual é esse algo de bom que está no teu coração, mas na mão do mestre, esse algo de bom, ele vira uma história, ele vira um legado. Ele usa para coisas diferentes que as pessoas, que o mundo está precisando. Que o mundo está precisando ver essa lâmpada, essa luz acesa. Em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor. Quero convidar a todos a estar em oração. Estar em oração, e você que quer se render ao Senhor, que você saia do seu lugar e venha aqui dizer: Senhor, usa aquilo de bom que eu tenho. Usa aquilo que ainda é bom, que o Senhor vê no meu coração. Que o Senhor faça algo grande, algo exponencial, algo diferenciado, aleluia, para a glória de Deus. Senhor, algo de bom para ser feito na vida do teu povo. Por mais que recebamos acusação do inimigo, por mais que recebamos humilhação, Deus da vida, algo de bom para ser feito na nossa vida. Deus reconhece isso como Pai. Deus enxerga como Pai, como Deus em nossa vida, Pai. Ainda existe algo de bom para ser feito no meio desse povo, Pai. Que a Tua glória, que a Tua presença, que a Tua manifestação seja plena em nossa vida, e que o Senhor conclua, ó Deus, o operar, o grande propósito do Senhor em nossa vida. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela paz do Senhor, pela santidade de Deus, pela alegria de Deus em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia.